Oi, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Preciso ver aqui como que eu esqueci como é que eu fixo o nome da live. Tudo bem com vocês? Oi, Rô. Já conhecem o meu convidado? Bem-vinda, Rô. Conhecem meu convidado especial hoje, Dr. Nivaldo Teles? Gente, eu não lembro aqui onde eu coloco o tema da... Aqui é o comentar, não é? Mas eu vou falando, né? Sejam bem-vindas. Obrigada pela presença. A Rô, minha querida amiga celíaca, dona de dots, de quitutes deliciosos sem glúten, a Gleice também. Então, hoje vamos falar sobre a conexão que existe entre dor crônica. O som sumiu? Tá sem som? Tá sem som? Me avisem aí. Tá sem som ainda? Aqui tá normal. Aqui tá normal. Deve ter sido uma falha aí na internet, Rô. Então, nós vamos falar hoje sobre a relação entre... Ah, esqueci de ligar a luz aqui, ó. Entre intestino e dores crônicas. E o nosso convidado, ele trata de fibromialgia, que é o Dr. Nivaldo. A gente trabalha junto na clínica, eu trabalho com ele desde o ano passado, fazendo a abordagem nutricional dos pacientes que estão em tratamento de fibromialgia. Então, essa visão, né, da nutrição em conjunto com o tratamento da dor é muito inovador, né? Porque é uma preocupação que até os médicos sabem que é importante e tudo, mas trazer isso para a sua clínica, para o seu tratamento, não é tão comum. Então, o paciente passa na clínica, passa com ele, define o tratamento e já passa com o nosso atendimento. Somos duas nutricionistas. Ó, o Nivaldo chegou. Somos duas nutricionistas. Deu certo? Acho que eu vou te convidar por aqui, ó. Olá! Boa noite! Deu certo? Boa Deu noite! Certo. Desculpa o atraso aí, porque eu saí tarde da clínica e tive que dar meu treino, que eu não fui de manhã, tive que fazer o treinozinho, uma corridinha. Ah, dando Aí, exemplo, né? sempre? Mas eu já iniciei uma breve apresentação sobre você e o nosso trabalho na clínica. E eu comentei, eu vou deixar você se apresentar, mas eu comentei que não é comum nós vemos que há uma preocupação por parte dos médicos com a alimentação para o tratamento das dores, para a melhora de síndrome metabólica, mas que ter as nutricionistas dentro da clínica já não é tão comum, né? E isso traz um diferencial para o seu tratamento. Então, vou deixar você se apresentar e falar um pouquinho de como surgiu essa ideia, essa necessidade de trazer as nutricionistas, a nutrição para o seu tratamento. Bom, boa noite a todos. Eu abri aqui no TikTok também. Pessoal, quem quiser ver ao vivo também está no Instagram também, mas acho que dá para ouvir. Pessoal do TikTok, se der para ouvir a doutora Josi falando, vocês avisam aí que eu vou ver se aumenta aqui, mas acho que dá para ouvir sim. Então, Nos basicamente, adicione, eu né? já tenho alguns anos de experiência, eu sou neurocirurgião, cirurgião de coluna, especialista em dores crônicas. Eu fiz tratamento convencional de dores crônicas durante 17 anos, usando os medicamentos, os remédios tradicionais, nunca olhava para a parte de alimentação, que foi um erro gigantesco.
né? Mas no decorrer da vida, para você ter uma ideia, até 2014, quem falava que glúten e leite fazia mal e açúcar fazia mal, eu chamava de picareta. Eu achava que era picareta a pessoa, mas graças a Deus, Deus me iluminou, foi me colocando os caminhos, fui estudando, lendo, aprendendo. E eu mesmo tenho, né, uma hipersensibilidade ao glúten e à lactose com exames normais, mas toda vez que eu ingiro esses alimentos, eu tenho desconforto gástrico, eu vou mais vezes ao banheiro, fico com gases fedidos. Se eu tomar cerveja também dá muitos gases, comer muita carne também. Isso acaba gerando aquele equilíbrio, ou seja, eu tenho desbiose provocada pela alimentação. E foi justamente observando isso que levou a eu entender todo o processo de dor crônica e entender que a dor crônica ela depende da alimentação, depende dos pensamentos, depende das crenças, depende do que você come, se você faz ou não atividade física, deficiências de vitaminas, deficiências de minerais, deficiências de hormônios também fazem parte do tratamento das dores crônicas. E se a gente não corrigir tudo isso, você não vai melhorar. Não tem como melhorar a dor crônica somente mudando ou tomando remédios controlados. E na maioria das vezes, os remédios que eu vou falar no decorrer da live, os remédios fazem muito mais efeitos colaterais, muito mais malefícios do que benefícios propriamente dito. Então, hoje eu já tenho esse desenvolvimento da medicina saudável, tratamento das dores crônicas de forma saudável, tem mais de 8 anos, que a gente sempre tem. Aí no começo eu fazia as dietas, mas depois eu vi a necessidade de ter uma nutricionista. Depois passaram a ser duas, agora nós temos duas nutricionistas que estão A lá na Amanda clínica tá aqui com a conosco. gente, inclusive. Ah, que ótimo, Amanda. Inclusive, eu chamei ela hoje para ela preparar a dela, para fazer a dela também, para apresentar para vocês, Ótimo. porque sem nutricionista eu não consigo fazer o tratamento dos pacientes com dores crônicas. Mas também é importante entender que só a nutricionista também não vai conseguir chegar ao ápice de tratamento das dores crônicas, porque não é só alimentação. A maioria desses pacientes tem deficiências de hormônios, e deficiências de testosterona, de estradiol, de progesterona, de cortisol, de hormônios da tireoide, que muitas vezes os exames estão dentro da normalidade. Então, é muito importante a gente ver o paciente como um todo. E se o paciente não mudar as crenças, não mudar as atitudes, não mudar os pensamentos, tudo isso leva ao desenvolvimento de piora do quadro clínico. Então, a dor crônica hoje, no meu ponto de vista, e as meninas que já estão com a gente lá há 1 ano e pouco, elas já viram muitos pacientes se livrando das dores, ficando com ótimas qualidades de vida. Por quê? Porque elas entenderam que tem que mudar, sim. E também veio um monte que não melhoram. Essas que não melhoram, geralmente, os denominadores comuns são sempre os mesmos. Não quer parar de comer as porcarias e não quer mudar os pensamentos e nem mudar as crenças. Então Vamos é isso. vamos falar disso, então. Os hábitos de vida ruins, né? O que que eu percebo, assim? Porque a maior parte das pessoas vem me perguntar, assim como com certeza perguntam para você, Nivaldo, o que que eu vou tomar, como é que é o tratamento, o que que eu tomo, qual terapia que eu vou fazer. O doutor Nivaldo também pratica acupuntura na clínica, e isso é uma coisa que, se der tempo, eu queria que você falasse um pouco, porque a acupuntura é da medicina tradicional chinesa, né? Sim. Traz toda uma abordagem não convencional também ao tratamento, e eu acho isso incrível. E o que que eu vejo lá? Eles veem, então, o que que eu vou comer, né? E o que que a gente mais vê? Aí fala assim, o que que eu percebo? Que as pessoas, elas entendem que uma alimentação para o tratamento de fibromialgia, não vamos nem fazer uma abordagem de uma alimentação saudável. Para o tratamento de fibromialgia, ela vai causar restrições, porque ela está comendo comida ocidental. E o que que vem a ser a comida ocidental? A gente fala que é a comida de lanchonete. É a comida que você pede no iFood, feita em restaurante, com óleo de soja, com muita gordura, né? Muito açúcar, sobremesa, né? Compra um prato, ganha sobremesa em dobro, batata frita. E às vezes, nem é esse exagero. Refrigerantes. Refrigerante. Eu falo que refrigerante, pra mim, é tipo fumar. Parece que não cabe na minha cabeça que as pessoas ainda tomam, sabe? Suquinho de E, caixinha. e aí, eu falo, aqui, o que que eu penso e eu converso com os nossos pacientes?
você hoje vive uma alimentação restrita, tão importante quanto retirar o que nós estamos abordando aqui é o que você vai incluir. Porque você vai trabalhar uma inclusão de vitaminas, de minerais, da alimentação prontamente absorvíveis, porque nós tomamos suplementos de cápsula, mas tudo que está no alimento está biodisponível, né? Altamente biodisponível. E isso começa a mudar a conformação da microbiota intestinal, do leaky gut, a gente fala leaky gut, né? O intestino de peneira furada. Quem é meu paciente sabe que eu falo e mostro a figura. Eu ia mostrar aqui, mas acho que assim, estando nós dois, não sei se é possível. Mas o que acontece com o nosso intestino? Nosso intestino são inúmeras células juntinhas que vão passando por processos digestivos, e isso a gente percebe muito também, né, doutor? A dificuldade digestiva do paciente. Sim, a deficiência maioria de tem, né? enzimas, é uma vesícula que não tem praticamente funcionamento, ou se tem, tá com espessamento de bile. Sem Porque falar que a maioria você já retirou as vesículas, né? a Porque maioria já retirou, justamente. Então, você começa a ter uma dificuldade na digestão e aquilo vai se tornando o que eles chamam metabolismo lento, digestão lenta, come, fica com empachamento. E aí, o intestino, que deveria receber uma comida bem mastigadinha, bem entregue, todos os nutrientes para serem absorvidos, vai o quê? Pedaço grande de comida, comida mal digerida, uma digestão química não aconteceu no estômago. E eu falo que o estômago não tem dente, então se você não mastigar bem, o estômago não fizer a a digestão digestão, começa pela boca, né? Quanto mais começa você pela boca. mastigar, mais A fácil vai amilase ser. vai sendo produzida na saliva. Então, é todo esse caminho que a gente tem que ensinar. Não é só uma reeducação alimentar, é uma reeducação de hábito de vida, né? Educação E aí da inclui mente. da mente. Da mente eu quero que você fale, guarda para o final, que eu tenho aqui uma abordagem que eu acho que vai mexer com todo mundo para ir dormir pensando nisso. Então, o que eu queria dizer? Que o intestino, ele começa a ficar, o intestino que é uma barreira semipermeável, um local de produção de hormônios, que o doutor acabou de falar, produção de enzimas digestivas, produção de várias substâncias para o nosso bem-estar, começa a ficar deficiente nisso. E aí, qual que é a nossa maior frequência de pacientes, principalmente mulheres? Constipação. Constipação de dias, né? Não faz cocô. O intestino passa tudo que é porcaria para dentro da corrente E não bebe sanguínea, água. não faz mais a seleção. Não bebem água, E né? aí fica absorvendo a água da bosta, né? Aí Literalmente. absorve a água do cocô. Eu falo isso também, falo, gente, pensa bem. Se você não bebe água, você não faz cocô, você não come fibra para o seu intestino funcionar, de onde seu corpo pega água? Por que o intestino resseca? Por que o intestino resseca? Porque você absorve a água que estava lá no cocô, Não né? bebeu água, não teve uma alimentação saudável, inflamou, lascou. E aí, o que a gente faz, né? O que eu vou comer? A gente retira as porcariadas, o glúten inicialmente, a proteína do leite, por conta da Não sensibilidade. seja boazinha, o glúten é sempre. O Não glúten adianta. é sempre. É Voltou a sempre o comer, glúten, a vai proteína do inflamar e vai leite. doer. Não, é sempre, eu sei, meu paciente, muitos aqui são meus pacientes já, e sabem que com fibromialgia, sem fibromialgia, glúten faz mal para todo mundo, gente. Exatamente. Sabe qual é o apelido que um professor meu dá pro glúten? Rala tripa. Sim. Porque ele faz justamente isso. Ele vai Doutor inflamando, vai prejudicando, vai inflamando, vai dificultando a absorção dos nutrientes. E esse paciente não está, às vezes, pronto nem para absorver as cápsulas que paga caro aí para tomar. Não é verdade? Com certeza. E aí, essa sensibilidade alimentar, aí eu queria que você falasse também da inflamação. Se você acha que tem uma relação com uma coisa comum que a gente vê lá também, que é a resistência à insulina. Não, sem dúvida nenhuma. Quase todos os pacientes com dores crônicas têm uma inflamação subclínica bem nítida, que a gente vê nos marcadores inflamatórios que a medicina tradicional não solicita muito. Né? Para você ter uma ideia, fibrinogênio, a homocisteína, o PCR. O PCR até é mais comum a medicina tradicional solicitar. Ferritina também é outro marcador
inflamatório importante, a lipoproteína A. Então, esses 5 marcadores inflamatórios, normalmente quase todos estão alterados nos pacientes com dores crônicas, nos pacientes com fibromialgia, porém, eles mostram uma inflamação subclínica. O que quer dizer subclínica? Quer dizer que, normalmente, o paciente não vai perceber muito que ele está inflamado, mas a inflamação, sim. E a resistência insulínica também é outro marcador de inflamação, porque quanto mais necessidade de insulina o paciente tem que produzir para manter os níveis de glicose dentro da normalidade, é isso que é a resistência insulínica, a necessidade de produzir mais insulina para manter a glicose no nível dentro da normalidade. O problema é que a pessoa come tanta porcaria, tanto carboidrato, e aí fica essa quantidade muito grande de açúcar no sangue, precisa produzir muita insulina, só que chega um determinado momento que o pâncreas cansa, ele fadiga, ele não consegue mais produzir essa insulina necessária, aí é onde começa a aumentar a glicose, aí começa o pré-diabético e depois do pré-diabético vai virar diabético. E aí a medicina tradicional fala assim, não, você toma metformina, você toma glifage, toma não sei o que, não sei o que, não sei o que, toma insulina e pode comer à vontade. Gente, pelo amor de Deus, se você diabético não Nem pro pode nutricionista não manda. Exatamente, diabético não pode comer arroz, não pode comer macarrão, não pode comer pão, e tem paciente diabético comendo essas coisas. Nunca vai melhorar. Então a gente E tem que tem a entender que questão da resistência, né? Que é o quê? Seu pâncreas está ali produzindo, mas o seu corpo, a gordura abdominal, não está deixando reconhecer a insulina, Exatamente. que é o hormônio que faz com que o açúcar seja aproveitado, né? Para o nosso cérebro, principalmente. É aquela pessoa que eu acredito que. Acredito não, a gente sabe que é uma característica muito comum da fibromialgia, que é a fadiga crônica. Sem Doutor, dúvida eu quero aproveitar, vou explorar você ao máximo aqui hoje. Me fala uma coisa, qual que seria uma diferença certeira, característica dos pacientes? O paciente que tem dor crônica e o paciente que tem fibromialgia? Não, depende. Dor crônica é qualquer dor que dura mais de 3 meses. Por exemplo, um paciente que só tem dor de cabeça. É uma dor crônica, é uma enxaqueca. Paciente que tem dor só no ombro dura mais de 3 meses. É um tipo de dor crônica. Dor crônica no corpo inteiro ou metade do corpo, acompanhada de cansaço, fadiga, falta de energia, alterações do sono, isso é a fibromialgia, tradicionalmente conhecido como a fibromialgia. Mas o que eu tenho na minha experiência é que todo paciente que tem fibromialgia tem outras comorbidades. Geralmente tem fadiga adrenal, tem desbiose intestinal, tem insônia, tem deficiência de cortisol, tem a deficiência de hormônios da tireoide, e é isso que tem que ser abordado. E aí os pacientes falam assim, eu não consigo melhorar. Não vai melhorar que não é aborda. Uma coisa que eu esqueci de falar aqui, gente, é o seguinte, essa informação é uma informação real. Faculdade de Medicina, os médicos não têm aula sobre alimentação. Então, se os médicos não têm aula sobre alimentação, existem 2 formas dele aprender. Ou ele faz nutrição, ou ele estuda alimentação. Entende? Então, a maioria dos médicos fala assim, glúten não faz mal, pode comer à vontade. Ou seja, 95% dos médicos falam isso. O açúcar não faz mal, não sei o que não faz mal. Gente, faz mal, é fato, tem um monte de trabalhos científicos mostrando isso. O problema é que a maioria desses trabalhos científicos são enviesados por causa da manipulação das indústrias farmacêuticas para vender um monte de remédios. Um deles é para baixar colesterol, que hoje já é sabido também que não altera a expectativa de vida do paciente. Apenas mantém o colesterol normal, mas continua infartando, continua obstruindo, continua a necessidade de pôr no stent. Nós sabemos que com uma alimentação saudável, algumas pessoas têm a tendência genética de ter um colesterol mais elevado, mas uma pessoa que faz exercício, que tem hábitos de vida saudáveis, isso não é um problema, porque diretamente o médico já passa uma medicação, né? E as medicações, as estatinas, elas geram mais complicações e efeitos colaterais do que realmente. Oi? E leva mais malefícios do que benefícios. Se colocar na balança, o colesterol está normal, não muda nada. Hoje, 75% das pessoas que infartam no mundo, o colesterol está normal. Então, não é o colesterol a causa do infarto.
Tem uma coisa que a gente fala também, que as pessoas elas levam muito, tanto para as dores, quanto para excesso de peso, obesidade, que prejudica muito também a inflamação e acaba gerando as dores crônicas, que é a genética. E tem uma frase que uma amiga minha fala, que inclusive ela está aqui, nutricionista também, ela fala que genética não é sentença. Nós podemos ter expressão de genes da obesidade, de certas dores, de enxaqueca, porém, nós vamos modulando com atividade física, redução de estresse oxidativo, né, sono adequado, as suplementações necessárias, as vitaminas e minerais vindas da alimentação de uma forma adequada, de maneira que você vai modulando essa genética e trazendo a sua saúde, não copiando a sua mãe que já tem diabetes tipo 2 há 20 anos tomando metformina. Exatamente. Né? Na realidade, a expressão genética ela corresponde a 10, 15%. Os outros 85, 90% é a epigenética, ou seja, é justamente tudo isso que você falou. É o meio que a pessoa vive, o que ela pensa, o que ela come, se ela faz exercício físico ou não, se ela dorme ou não. Então vai ser uma escolha praticamente da pessoa querer desenvolver o que ela tem em predisposição genética ou não. Vai depender do que ela escolher para comer e para pensar no seu dia a dia. Justamente. Tem uma abordagem aqui que assim, eu queria falar, né, o que são principais na minha abordagem, por que o Dr. Nivaldo tem 2 nutricionistas na clínica? Porque nutrição é com nutricionista, né? Ele faz toda uma abordagem, ele vê a necessidade, ele levanta todas as hipóteses ali, ele vê que ele já viu que o paciente, há 17 anos, ele viu que o paciente dele precisa de nutrição adequada. E quando chega na gente, a gente faz todo esse trabalho de você entender, interiorizar essa necessidade. Então, o paciente, às vezes, ele não quer ir para a cozinha, ele não quer se dar um trabalho de fazer compra, de lavar uma salada, de lavar uma fruta. E tem algumas coisas que eu coloco como principais, que eu já falei, até comentei. É incluir mais do que retirar, você vai incluir novos alimentos. São os chás e o poder das plantas medicinais, através dos chás, fugiu a palavra agora, os óleos essenciais e a modulação do sono. Para o sono, eu também ensino vocês a fazer a higiene do sono, como que a gente vai melhorando essa modulação, como que você vai melhorando, aliviando o estresse, porque estresse a gente tem que conviver. Você não vai deixar de ter o estresse, né? Deixar de ser estressado. Mas sim, isso é possível. Tem que mudar a forma de pensar. É possível, por isso que eu passo os livros para os pacientes lerem. Mudar os pensamentos, mudar as crenças. Nós vamos mudando, mas o estresse ele sempre vai acontecer. O que tem mas que é mudar uma escolha é estressar ou não. A reação, né? Diante do estresse. A reação do estresse é uma escolha. A pessoa pode escolher estressar ou ela pode escolher não estressar. Ela pode treinar, isso é possível. Eu sei porque eu já fui muito estressado. Ainda sou em algumas situações, mas eu já melhorei muito e tenho muito a melhorar. Mas o mais difícil, por exemplo, tem uma seguidora aí que está falando, Maria Leide, é muito difícil para as pessoas fazerem uma dieta desse tipo. No meu ponto de vista, é muito mais difícil ter a vida que está tendo com dor, com cansaço, com fadiga, com intestino ruim, com má qualidade de vida, do que escolher alimentos saudáveis. Então, tudo isso é uma escolha. Você pode treinar a sua mente. Já a de baixo, que é a Adriana Gomes, é minha paciente que começou o tratamento com a gente. Está ótima, ela já colocou a mais pura verdade. Não é difícil. A dificuldade está na sua mente. E realmente, a dificuldade está na mente de cada um, que fica criando um monte de sabotadores para não fazer o que tem que ser feito, que é o que vai resolver. E eu queria falar sobre essa questão do emocional, né? Que eu percebo, e eu queria que você fizesse só completasse, né? Se você concorda com isso, que eu percebo uma falta nos pacientes, gente, não é nenhuma forma de ataque, tá? É só todos os meus pacientes sabem que eu abraço e que eu caminho junto com vocês. Eu costumo dizer que a nutrição, assim como o doutor falou no início, a nutrição, ela não cura tudo, mas nada se cura sem a nutrição.
A Sim, nutrição está ao lado da medicina. O com que o doutor certeza. Nivaldo pode fazer, eu não posso, né? Então, eu sempre abraço a causa de vocês, eu entendo, a gente acaba sendo um pouco psicóloga. Mas o que, que eu, às vezes, percebo, assim, é a falta do autocuidado, do auto-amor e do auto-perdão. Isso fica muito forte dentro de mim quando eu começo a conversar com as pessoas. E eu acho que elas vão mudando e vão se permitindo certas coisas, abrindo espaço para atividade física, abrindo espaço. Ah, eu parei domingo e fiz a minha comida da semana. E eu acho que eles vão mudando nesse comportamento também, diante das coisas da vida. Você também percebe isso? Não, isso aí é nítido, né? Nos pacientes com. É uma das causas de desenvolvimento das dores crônicas são os estados emocionais. Então, a pessoa que vive, por exemplo, a pessoa, eu tenho depressão. Depressão, no fritar dos ovos, é sofrer por coisas do passado. Ah, doutor, eu fui abusada no passado. Tá, tudo bem, é uma coisa péssima, horrível. Tem como voltar atrás? Tem como voltar ao tempo? Não, não tem como. Então a pessoa pode escolher continuar remoendo isso, lamentando, choramingando, e toda vez que ela faz isso, causa um monte de reações químicas erradas no corpo, e essas reações químicas erradas no corpo se transformam em problemas de saúde, ou ela pode começar a viver o hoje. A vida é hoje. A vida é agora. E a ansiedade nada mais é que ficar sofrendo por coisas de amanhã, coisas do futuro. Nós conseguimos controlar o futuro? Nós sabemos o que vai acontecer amanhã? Não, nós não sabemos. Então, o paciente consegue modificar também esses pensamentos. Então, ele tem que ter mais autocuidado, ele tem que ter mais autocontrole. Acompanhamento psicológico seria fundamental para todo mundo, só que nem todo mundo consegue ter condições para isso, mas seria muito bom. Mas eu opto por passar um monte de livros de autoajuda. O livro O Segredo é um livro que eu passo para todos os meus pacientes, que significa a lei da atração. Você é o que você pensa. Então, se você modifica os seus pensamentos, você vai modificar os seus resultados. Tudo isso vai ajudando o paciente a entender. E o paciente acreditar. Se ele não acreditar que ele pode se curar, vai ser impossível ele se curar. Porque ele já diz assim, porque os pacientes chegam lá, doutor, fibromialgia não tem cura. No meu ponto de vista, tem cura sim, Tem desde que o paciente faça. remissão, né? Desde que o paciente faça o que tem que ser feito. Cura, remissão, tudo é mais ou menos a mesma coisa. A questão o paciente fica sem sintomas. Se ele Isso. ficou sem sintomas, ele está tendo uma vida normal. Ah, mas eu não posso comer glúten. Cara, gente, teoricamente, o glúten faz mal para todo mundo. Existem algumas pessoas que têm sorte que não desenvolvem doença de imediato. Ou talvez nunca vão desenvolver. Mas essas pessoas têm sorte. Nós estamos falando de pessoas que estão com uma vida ruim, com a qualidade de vida ruim. Então, essas pessoas, até que se prove o contrário, tem que tirar tudo que faz mal. Tirou tudo que faz mal, depois de 6 meses, está ótima? Experimenta. Aí, comeu porcaria, vem uma crise, você tem que pôr na balança. Valeu a pena comer o pãozinho gotoso, tomar o sorvetinho gotoso, para ter uma crise? Não tem como. Aí a pessoa é uma escolha. E o processo inflamatório, né, quando ele tá agudizado, é uma coisa. Depois eu acredito que até as próprias pessoas conseguem ir vendo o que ela pode de vez em quando cometer ali. Eu falo às vezes para vocês, mais para frente você vai poder comer um pedaço de pizza e avaliar se você passa mal ou não. Mas se você comer pizza toda semana, metade de uma pizza, guardar na geladeira para comer no café da manhã, porque muita gente vive assim. Eu recebi algumas perguntas e não vai dar tempo de passar aqui. Depois vou compartilhar com você e aí você pode colocar lá nas caixinhas também. Tá bom. Mas essa daqui era uma delas, ó. Sinto bastante dor nos ombros que prejudica dormir. O tratamento é integral. É bom, não consigo ver o nome dela. Mas assim, o tratamento ele é integral, né, doutor? Essa parte da limpeza, das aí tem que terapias lá fazer na clínica. toda essa parte básica, alimentação, suplementos, atividade física, e aí tem que fazer o diagnóstico. Essa dor no ombro é o quê?
É uma Isso. tendinite, é uma bursite, é uma ruptura de tendão, é uma artrose acrômica avicular, ou é simplesmente uma síndrome dolorosa miofascial, ou é uma dor de inflamação das facetas na região cervical, que pode dar dor irradiada por ombro. Então, assim, tem que ter o diagnóstico. E todas essas dores têm tratamentos específicos, tanto com medicina regenerativa, quanto com outros procedimentos que a gente tem na clínica. Tem um laser de alta intensidade, o laser robótico de alta intensidade, o sistema superindutivo também de alta intensidade também, que é extremamente competente, ajuda muito a melhorar as dores, terapia magnética pulsada. Existe uma série de tratamentos, mas para fazer o tratamento correto, tem que ter o diagnóstico correto. E aí, se tem dor nos ombros, atrapalha dormir, tem que melhorar o sono. Se tem o intestino ruim, tem alimentação ruim, tem que melhorar tudo isso. Então, é um conjunto de coisas que a gente faz que vai levar o paciente a ter uma melhora. Pode ser que só a mudança da alimentação, pode ser que só os suplementos, a reposição da deficiência dos hormônios e atividade física e mudanças das crenças, talvez só isso o paciente desinflame e ele próprio se cura dessa dor no ombro. Mas talvez ele faça tudo isso e continua doendo. Aí tem que lançar a mão, tem que ter o diagnóstico correto e também fazer os tratamentos complementares para eliminar essa inflamação de determinada região. Isso. A abordagem lá nutricional, assim, se fosse falar três coisas assim, do nada que você elenca importantes. Eu colocaria as plantas e os chás, aí em destaque o gengibre. Um equilíbrio proteico, porque mulheres, principalmente, têm a tendência de comer baixíssima quantidade de carne, de ovos, e acaba elevando muito carboidrato, muita vontade por doce, isso desequilibra toda a insulina, como a gente conversou aqui agora há pouco, e a hidratação, que tem tudo isso contribui para um bom funcionamento intestinal. Em questão de suplementos, de atitudes, quais são as três, assim, que você elencaria? Nossa, de suplementos? Do que você achar importante? Três coisas, uma de cada abordagem. A questão é que não vai resolver só três coisas, infelizmente. O que funciona é o conjunto todo. Não dá. Eu vou tomar só coenzima Q10, vou tomar magnésio, vou tomar Mas zinco. assim, coisas que você sempre vê, justamente, coenzima Q10 é uma. Magnésio seria outra? Sim, são ótimos, mas eles sozinhos não vão dar nada. Não é sozinho, doutor, é só uma importância. Não, assim. Uma importância na abordagem. Coisas que a gente levanta de casa. O zinco, o magnésio, são três coisas essenciais. Mas eles, só tomar eles, vitamina D, sem dúvida nenhuma, mas só eles. Por exemplo, se você pegar trabalhos científicos, a vitamina D não tem evidência científica para tratamento de fibromialgia. Portanto, ninguém vai tomar. Por quê? Porque os trabalhos científicos, eles pegam 30 pessoas, dá vitamina D para 15 e 15 não dá. Não mudou hábito de vida, não mudou alimentação, não corrigiu tireoide, não corrigiu deficiência de magnésio, não corrigiu zinco, não corrigiu nada. É óbvio que a vitamina D não vai dar resultado. Então, conclusão, vitamina D não tem função no tratamento da fibromialgia, que é um absurdo. Total. Entendeu? Tem pacientes na clínica que tomam uma injeção de vitamina D lá de 600 mil unidades e quase que a dor desaparece em poucos dias. Então, a população está vivendo com uma baixa de vitamina D, né? É uma pancada. Só que às vezes o paciente toma 600 mil, daqui 30 dias volta e ainda não subiu quase nada, tem que tomar outra. Então, tem deficiência de absorção. Doutor, vitamina D tem na alimentação? Gente, é minúscula a quantidade, não vai mudar nunca. Teria que tomar sol todo dia. Quem tem tempo para tomar sol todo dia, meia hora? Ninguém tem, então tem que repor vitamina D. Só que vitamina D não é reposta sem orientação médica. Precisa de orientação médica, precisa fazer exames, precisa controlar o PTH, todas essas coisas. Então, é um conjunto. Tem que fazer o controle. E aí, tem um livro que chama Seria Ela a Vitamina D Milagrosa? Aí esse livro é um jornalista que ele procura, faz uma investigação com mais de 300 artigos científicos. E no final ele diz, se repousse vitamina D em altas doses para a população no mundo, reduziria em mais de 30% as doenças. Tem um documentário também sobre ela, né? Com mega doses de vitamina D. Exatamente. E assim como a vitamina D às vezes não sobe, porque todos os outros cofatores estão baixos também.
né? A Exatamente. pessoa E tem tá um tão intestino que não pobre, absorve também. não absorve. Tá Que a com a pessoa tá desbiose tão pobre, tá importante. comendo tão mal e tá com obesidade, né? É aquele obeso desnutrido. Exatamente. O que Bom, mais pra gente ir para o pois final? é, eu acho que aqui a gente já vai para o final. Tem algumas perguntas, doutor, tenho fibro, sinto dores da testa até o calcanhar. É comum lá na clínica, viu? Não, Já não é o que aguento mais ficar tem, nem todo meia hora em dia. pé, apesar dos vários remédios. O desmame da medicação tradicional já é uma coisa que tem que ser feita, né? Então, para os nossos pacientes, sim, mas ninguém não recomenda ninguém fazer o desmame sozinho, sem Não, acompanhamento médico. Mas lá no tratamento nos nossos nosso, né? pacientes, eu retiro de todo mundo. É assim como o doutor falou, você precisa ir lá, é Daia, né? Não. Precisa ir lá na clínica, eu perdi aqui o nome. Precisa ir na clínica, fazer o diagnóstico, passar com a nutrição. Gente, não existe milagre e não existe cura sem dedicação e esforço. É uma dedicação, é o autocuidado mesmo vindo à tona, né? Para fazer certas coisas para nós, para dizer sim para nós, nós precisamos dizer não para outras pessoas, para outros problemas, para outras coisas. Então, não pensem que vai lá no Dr. Nivaldo, vai tomar as cápsulas, vai pegar o cardápio, vai embora e vai acabar a dor. Nós temos Não, pacientes, eu tenho paciente lá há 1 ano, inclusive elas estão aqui, que estão ótimas, estão há 1 ano sem intervalo, tratando e renovando o plano de acompanhamento nutricional junto com o plano do doutor. Porque a nutrição, ela fica ao lado mês a mês. O doutor já consegue dar um espaço maior entre as consultas. Ele não precisa ver você todo mês. No início é um atendimento mais frequente e depois vai espaçando as consultas. Mas a nutrição fica com você até que você tenha autonomia. Eu falo, eu pego vocês para vocês estudarem e terem autonomia. Não quero ficar com vocês o resto da vida, não. Mas é isso. Aí vou responder mais uma, tá bom, gente? Nós já estamos aqui há 40 minutos. Melatonina funciona? Estou tomando aloprazan há mais de 3 anos, não consigo. Aprazolam. alprazolam Não consigo não vai fazer o funcionar. Tá desmame. tomando uma bomba, tá tomando um remédio de tarja preta que faz causar dependência química, que faz prender o intestino, faz a memória ficar ruim, e o efeito colateral dele a longo prazo é depressão de rebote. A melatonina é ótima, fantástica, mas ela sozinha não vai funcionar, não vai mudar nada se não mudar os hábitos, se não mudar a alimentação, se não fazer atividade física. Precisa associar outros suplementos para ajudar a induzir o sono. A E nós melatonina é temos fantástica. melatonina de produção natural, né? Nós temos que ir vivendo de uma forma que você induza a produção natural de melatonina no seu Mas é corpo muito pouco. também. Depois dos 20 anos, José, ela começa a cair a produção drasticamente. À medida que a gente vai envelhecendo, ela vai caindo. Então, a melatonina, ela na medicina integrativa, é a chamada commodity. Todo mundo deveria repor, porque ela tem inúmeras outras funções. O efeito colateral dela é dormir, mas ela é antioxidante, ela é neuroprotetora, ela combate os radicais livres, ela ajuda a diminuir a ansiedade, ela protege contra o câncer também. Ela modula o ciclo circadiano da produção dos hormônios anabólicos também, que faz aumentar o ganho de massa muscular. Ela retarda o envelhecimento. Então, ela tem inúmeras outras funções. Obviamente que o estímulo, fazendo a higiene do sono, que também tem. Quem quer aprender sobre higiene do sono, eu tenho tem vários vídeos no meu canal do YouTube, só dizer lá, Dr. Nivaldo Teles, higiene do sono, vocês vão ver. Mas é muito importante. Então, a melatonina é praticamente uma commodity para mim. Para todos os meus pacientes, tomam melatonina, tomam vitamina D, toma ômega 3, toma coenzima Q10, toma zinco, tem um monte de coisas. Por quê? É. É o conjunto que vai fazer o paciente ajudar a melhorar a saúde dele como um todo. Então, essa paciente aí, se não desmamar o tarja preta, ele Não vai tem continuar como. prendendo o intestino, vai continuar a memória ficar ruim e vai continuar causando perda de memória e vai causar o efeito colateral do remédio é depressão. Quando você já toma uma medicação tão forte, é muito difícil que a melatonina que você tomar vai fazer efeito, né? Então é esse conjunto de coisas que o doutor comentou. E, Rai, a melatonina, como tomar, qual é a melhor, é individual.
todo o tratamento da clínica é individualizado. A dieta individualizada, o tratamento do doutor individualizado, as terapias que ele passa, cada pessoa tem uma dosagem, uma questão. E eu queria até comentar com você que eu vi um estudo, doutor, da melatonina sendo usada até para melhora de fertilidade em Também, mulheres que não sim, sem conseguem dúvida nenhuma, engravidar. ela melhora, ela tem inúmeras funções fisiológicas, entendeu? A questão é que a medicina tradicional não lê sobre isso, É, não vê os artigos científicos, mas se você digitar no Google Academics lá, tem milhares de artigos científicos correlacionando a melatonina e seus benefícios. é E igual ainda tem. glúten, né, gente? A gente não pode banalizar as coisas. Se nós somos profissionais sérios e estamos falando uma coisa, é porque está tudo baseado em ciência. Agora, o blogueiro, tem vários nutris, tem médico que vai falar que é besteira tirar glúten, né? Que Sim, é glúten besteira faz porque nunca bem, que é leu. besteira. Vem que você vai emagrecer comendo pão. Eu já vi divulgação assim, você vai emagrecer comendo pão. Não, Mas a pode gente emagrecer sabe os comendo pão, só que motivos, talvez vai inflamar e ter outros problemas. e nós sabemos os motivos e a gravidade dos nossos pacientes, né? Exatamente. Eu Vamos acho lá? que é O que mais isso. para a gente encerrar, porque já está longa. Não, eu acho que é isso. Muito obrigada pela sua participação, pela sua disponibilidade. Foi muito bacana. Eu vou deixar gravada no YouTube também, quem quiser ver de novo. Não, E eu acho que maravilha, é essa a então, Josi. mensagem. A mensagem que eu queria deixar hoje é: se você, paciente, está tendo o autocuidado, o auto-perdão e o auto-amor, né? Porque é o primeiro passo para que a gente vá atrás da cura e da remissão. E a frase de impacto, gente. Lamento informar, mas o tratamento depende único e exclusivamente de vocês. Por isso que lá no nosso, pelo menos nos meus pacientes, quem faz tratamento comigo sabe que eu não garanto resultados, porque o resultado depende de vocês. Vocês que vão decidir o que vocês vão colocar na boca de vocês, o que que vocês vão pensar, se vocês vão fazer atividade física ou não. Isso é uma decisão de vocês. E nós não conseguimos controlar isso na sua casa. Se você vai passar estresse, preocupação, nervosismo, o fato é, se você tomar a decisão, eu quero melhorar e fazer o que tem que ser feito, sem dúvida nenhuma, o seu corpo vai se curar com tudo Vai isso que a gente responder. orienta todos os dias. Tá bom, gente? Fique com Deus, um Obrigada, abração. doutor. Muito obrigado. Tchau, tchau. Até Tchau, amanhã, até Josi. Tchau, tchau. amanhã. Tchau.